nesse vídeo nós vamos estudar as estruturas de repetição. Então, as estruturas de repetição, elas executam declarações repetitivas, né? Tem aquelas declarações que é constante, que você vai repetir ela um determinado número de vezes. Então, é interessante utilizar as estruturas repetitivas nessa situação. Aqui, por exemplo, se nós fôssemos fazer a digitação de quatro notas de um aluno sem usar a estrutura de repetição, eu teria que declarar as variáveis e teria que escrever, né, uma solicitação para que o usuário digite a nota e fazer a leitura das quatro notas. Então, eu teria que estar escrevendo uma declaração para ler a primeira nota, pegar essa primeira nota, colocar na variável, fazer a mesma coisa com a segunda nota, com a terceira nota e com a quarta nota. Então, veja que isso aqui ficaria muito repetitivo. São tarefas repetitivas que tinham que estar se fazendo as declarações novamente. Então, o programa ele vai ficando muito extenso, né? Imagine que você acrescentou aqui mais, agora então não é 4 alunas, não é 4 notas, é 10 notas. Então, você teria que estar novamente declarando mais notas aqui e escrevendo todas essas declarações. Fica muito extenso o programa, muito difícil para dar manutenção e muito difícil para ampliar ele, né? A escalabilidade dele fica muito complicada. Então, para isso tem as estruturas de repetição. As estruturas de repetição, elas são estruturas que permitem que você pegue um determinado bloco de declarações que está se repetindo com frequência e você coloque numa estrutura onde você só vai escrever uma vez aquela declaração e executar quantas vezes quiser. Então, nesse exemplo das quatro notas, se formos fazer com a estrutura de repetição, o que nós teríamos que fazer? Teríamos que declarar as variáveis e iniciar essa estrutura de repetição. Então, é um conjunto de declarações que define o início da estrutura. Vou fazer a solicitação de uma nota, fazer a leitura de uma nota e vou finalizar a estrutura de repetição. Nesse finalizar aqui, dependendo do resultado do teste, ele pode voltar da finalização para o início, vai iniciar novamente essa estrutura, vai fazer essa leitura, verifica na finalização aqui se ele deve continuar ou deve sair do laço e ele vai continuar esse ciclo aqui até que atenda a uma determinada condição. Então, esse ciclo aqui, essas declarações dentro do ciclo entre o início e o fim da estrutura de repetição, ele vai ser executado várias vezes, né? Então, aqui nesse início da estrutura, quando você monta o início da estrutura, que você define quantas vezes você vai ler. No nosso caso é 4 notas, por enquanto, então eu iria programar para ele repetir a execução dessas duas linhas, né, da escrita e da leitura das notas, 4 vezes. Se aumentou, agora não é 4, é só 2 notas, muda na estrutura aqui para ele repetir só 2 vezes. É 10 notas, simplesmente só muda esse registro aqui do início da estrutura. Existem basicamente 3 tipos de estrutura de repetição. Um que é o enquanto, né, que na implementação em Java, como a gente vai estar vendo nas aulas, aí ele é o while, né? Então, nesse caso, o que ele faz? Ele realiza o teste no início da estrutura. Então, olha só, o A ele começa com o valor 0, né? É um inteiro, uma declaração 0. E aqui eu estou dizendo que, enquanto o A for menor do que 5, faça. Né? Enquanto o A for menor do que 5, execute a leitura das notas. Então, o que eu vou fazer? Ele vai executar o pedido, né, para o usuário digitar, a mensagem lá para o usuário qual nota ele quer digitar, vai fazer a leitura dessa nota e aí ele vai incrementar a variável de controle. Quem que é a variável de controle? É esse A que nós utilizamos aqui no teste, né? Então, ele vai dizer que o A recebe o A mais 1. Então, na primeira iteração, A vale 0. Fazendo esse teste lógico, A, que contém 0, é menor do que 5? Sim. Então, esse teste aqui, ele é um teste verdadeiro, né? Se ele é um teste verdadeiro, ele vai executar o bloco que está dentro do código, dentro do bloco de execução.
A é 0, vai receber 0 mais 1, passa a valer 1. Então ele volta novamente aqui no enquanto, né? Ele só volta no enquanto e vai fazer o teste. A que vale 1 agora é menor do que 5? É. Então executa novamente esse código aqui. Que no nosso caso é a leitura da nota, né? A vale 1, recebe mais 1, então passa a valer 2. Aí ele volta novamente aqui e verifica. A que vale 2 é menor do que 5? É. Repete o processo, né? Repete o processo. Aí ele executou, chegou aqui então até que A vale 4. Ele vem aqui em cima. 4 é menor do que 5? É. Continua executando. Então incrementa novamente. 4 recebe mais 4 mais 1, passa a ser 5. Aí ele vem aqui em cima e faz o teste. A, que vale 5, é menor do que 5? Não. Então o teste deu falso. Então ele começa a executar a próxima linha depois do fim, né? Então enquanto existir esse bloco, esse teste aqui verdadeiro, o programa ele continua executando de forma cíclica essas declarações que são colocadas aqui dentro do bloco dessa estrutura, representada aqui, né? As declarações que estão entre o início e o fim desse bloco de estrutura. O while, então, é assim, ó, é, é frequentemente mais usado que as outras duas estruturas que a gente vai estar vendo mais à frente. Então, a vantagem é que agora, se você aumentou o número de notas, basta você alterar aqui o valor do teste, e ele vai estar ampliando o número de execuções sem que você precise inserir novas linhas, né, na codificação do teu programa. A outra estrutura de repetição é o para. O para ele é um sistema assim mais utilizado quando você já tem um número pré-definido de execuções, né? E então todas as informações, todos aqueles 3 blocos que aqui que nós vimos no while, que está lá no início e o incremento da variável, o teste, a inicialização, aqui é feito tudo numa única linha, no para. Então no para funciona assim, né? Para, eu defino um valor para o A, então o A é a minha variável de controle, que começa com 0. Eu realizo o meu teste lógico, né? Faço a verificação do meu teste lógico. Então aqui, ó, o A ele é menor do que 5, esse é meu teste lógico. E faço o incremento da variável. Então ele vai executar assim, ele vai vir aqui, vai inicializar, na primeira vez ele vai executar isso aqui, depois ele vai fazer a comparação e vai fazer o incremento. Aí ele executa, aí ele vem e executa o código que é para ser executado, que está aqui dentro do bloco, entre o início e o fim, né, do programa. Ele volta aqui em cima, ele faz esse incremento, ele faz o teste, e se o teste for verdadeiro, ele continua a execução. Aí ele volta novamente aqui, faz o incremento, faz a comparação, e se o resultado for verdadeiro, continua executando. E assim sucessivamente até que ele incrementa, verifica aqui no teste lógico o resultado deu falso, então ele passa a executar depois da declaração fim, tudo que tiver depois da declaração fim. Então perceba que o programa ele fica num ciclo, né? Ele fica numa repetição de um grupo de declarações, né, que esteja dentro desse bloco ou dentro dessa estrutura de repetição. E o outro, né? Então, a outra estrutura de repetição que temos é o repita, que no Java é o do while. Então, nesse tipo de estrutura, o teste ele é diferente dos outros dois métodos que a gente viu anteriormente. O enquanto e o para, o teste é inicializado no início do bloco de repetição. Se o resultado for verdadeiro, no início do bloco de execução, ele vai executar o que está dentro do bloco. Senão, ele não entra dentro do bloco, né? O repeat é o seguinte, o repeat ele tem uma particularidade,
ele inicializa o teste, né? Então, isso aqui seria na declaração da variável, já vai ter um valor zero. Vai repetir o código, vai executar o código, vai fazer o incremento da variável e aí vai fazer o teste aqui no final. Se esse teste aqui for verdadeiro, ele permanece dentro do laço. Se esse teste aqui for falso, ele vai sair do laço da repetição. Então, a vantagem, o repita, que situação vai utilizar ele? Quando pelo menos uma vez, independente do resultado do teste lógico, esse bloco de comando deva ser executado. Então, é uma das vantagens onde a gente pode estar utilizando a estrutura repita. Mas também uma característica, né? Sempre tem a inicialização da variável, o incremento e o teste lógico. São três coisas em comum que as três estruturas têm, né? A declaração e a inicialização da variável de controle, o incremento ou decremento, né? Eu poderia também estar decrementando essa variável de controle, e o teste lógico que vai decidir se permanece ou não permanece dentro da estrutura.